Os municípios mineiros, como de todo o país, estão pedindo socorro nessa hora mais grave da pandemia da Covid-19. Pesquisa revela que medicamentos do kit intubação podem faltar em 1.316 municípios. O alerta já havia sido dado pela Associação Mineira dos Municípios, em comunicado ao governo federal, ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional e também à Confederação Nacional dos Municípios. Essa grave situação de crise sanitária é o principal tema da minha entrevista com o presidente da Associação Mineira dos Municípios, a AMM, Gilvan Lacerda, que no início do mês, então, mês de março, foi reeleito vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Presidente Gilvan, obrigado por nos atender. Prazer falar com o senhor aqui. Sim, Leon, é para mim também um prazer estar aqui falando contigo e esclarecendo, né, falando a respeito desse momento difícil que a gente vive e trocando ideias aqui para poder vocês cumprindo o papel de comunicadores, de informadores, né, nos auxiliar a conscientizar a população de quão grave é esse momento que a gente vive e também de fazer reverberar esse nosso clamor, né, para poder chegar aos ouvidos de quem tem condição de fazer alguma ação, porque ninguém tem a solução pronta, mas condição de alguma ação para amenizar esses efeitos, tem sim quem possa fazer. É um momento de clamor nacional, né? Gilvan, o levantamento foi feito, então, aí pela Confederação Nacional dos Municípios, entre os dias 23 e 25 de março, né? Depois de ouvir 2.600 prefeitos, prefeituras, né? A situação é a mesma dos municípios mineiros? Orion, a situação aqui também se agravou muito. Até então, Minas ainda estava numa condição, vamos dizer assim, favorável em relação ao que acontece Brasil afora. Mas, nesse momento agora, nós entramos num momento de grande gravidade em Minas na crise da Covid. Para se ter uma ideia, como a título de exemplificativo, a região centro-oeste aqui, onde está a minha querida cidade de Moema, há poucos dias atrás, 20, 30 dias atrás, estava servindo de socorro para outras regiões. Nós recebemos aqui em Bom Despacho, em Divinópolis, pacientes lá do noroeste de Minas, do Triângulo Mineiro, que já estava saturado o sistema e a gente aqui ainda tinha condição de receber. E agora, nós já não estamos em condição de atender os nossos pacientes da região. Ontem mesmo faleceu aqui, na minha querida cidade, meu padrinho de batismo. Ele faleceu por Covid e faleceu aqui. Não chegou a ser transferido, porque quando pediu a vaga de CTI, não tinha vaga de CTI na região para ser transferido. Então, assim, chegou no que está em todas as regiões do estado e sem muita condição de socorro. Houve um aumento dos leitos, a gente reconhece isso, o estado trabalhou nesse sentido, as prefeituras trabalharam nesse sentido, mas não está sendo suficiente. A Covid está batendo intensamente as portas de todos os municípios de Minas Gerais. E a gente está vivendo aí um colapso dentro do colapso, né? Quer dizer, já viu o sistema de saúde colapsado e agora faltam esses medicamentos básicos, né? Esse kit intubação. É oxigênio, o que mais está faltando aí nesses medicamentos, Gilvan? Essa é a grande preocupação do momento, Orion, porque está chegando num ponto de mesmo quem está na vaga lá de UTI, do tratamento intensivo, não ter o kit básico para poder fazer o tratamento. Então, hoje nós estamos lutando contra a falta de vagas. Amanhã, e isso é iminente, é um risco que já está acontecendo. Agora, antes de eu iniciar a entrevista contigo, eu recebi um áudio de um prefeito desesperado que o material que ele tem lá dá para mais 2 dias só. E não existe material para comprar na iniciativa privada, porque além da procura estar muito grande, houve um confisco pelo governo, pela Secretaria de Estado de Saúde, pelo Ministério da Saúde, de todo o material disponível no mercado. Justamente a pretexto de não deixar haver uma concorrência doida entre as pessoas, de comprar e armazenar, fizeram esse confisco. Mas não está tendo uma eficiência na distribuição disso aos hospitais dos municípios. Então, o hospital de uma cidade de porte considerável, que tem uma estrutura boa, tem um grande número de leitos de CTI, pode atender outras cidades da região, mas só tem material para mais 2 dias. Então, imagina o desespero que é para um profissional de saúde, imaginar que a qualquer momento aquela pessoa que está entubada pode ficar sem o relaxante muscular que proporciona a intubação. Então, é um momento de desespero mesmo que todos estão vivendo. Pois é, e você havia feito esse alerta uma semana antes ao Ministério da Saúde, ao governo federal, ao Congresso Nacional. Houve alguma resposta? Por parte do Ministério não houve resposta ainda para
E não foi só uma semana antes, não, Orion, porque o ano passado, quando começou, na primeira onda, que foi bem mais leve que essa, nós já acionamos e pedimos ao Ministério que montasse uma estratégia para buscar isso fora do país, porque a estrutura comercial local não estava tendo condição de atender a demanda, mas como lá, naquela época, não foi tão crescente a necessidade desse tratamento intensivo, passou. Mas passou e não serviu de lição, porque eles não tomaram nenhuma providência no sentido de se preparar para um novo momento. E hoje nós estamos vivendo um momento muito mais intenso, onde a procura por UTIs aumentou consideravelmente, a necessidade desse medicamento, por consequência, também, e o Ministério da Saúde não se preparou para poder buscar isso fora, para não ficar dependendo apenas das relações comerciais que trazem esse medicamento para cá. A gente fica sem entender, Gilvan, porque houve um momento que as autoridades julgaram que a situação estaria ficando sob controle. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, o governador ele desativou um hospital de campanha que ele havia construído para essas emergências, né? E dizia que Minas era exemplo nacional. De uma hora para outra virou onda roxa, né? Ninguém entendeu nada. E falta um leito, falta medicamento, falta kit de intubação. Enfim, a situação é de colapso, né? Colapso, Orion, e muitas vezes é porque nós estamos também lutando contra um inimigo desconhecido, né? Ninguém sabe como que acontece. Mas no ano passado, acho que você se lembra bem que eu encampei para não ter eleição municipal no meio da pandemia. A gente queria que coincidisse os mandatos como forma de destinar esse dinheiro, você lembra disso. Naquele momento, nós tivemos algumas audiências com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e em uma delas, eles contrataram, o TSE contratou infectologistas gabaritados do país e internacionais para poder mostrar para nós que tinha viabilidade de acontecer a eleição em novembro. Mas naquele momento, já lá em agosto do ano passado, eles mostraram para nós que ia ter uma queda no nível de contágio, ali no mês de outubro, novembro e dezembro, e que depois, em janeiro, ela ia voltar e com toda a tendência de voltar mais forte do que foi a primeira. Então, a ciência já sabia disso. Mas os governantes preferiram agir com achismo do que agir na ciência, porque a ciência sabia disso, mas não tinha ainda assim uma experiência científica comprovada, igual estão querendo que tenha, para tudo que vai fazer. E aí preferiu ficar no achismo e hoje nós estamos aqui pagando um preço alto, porque nós aqui, os prefeitos que vivem aqui junto com o povo, a gente paga um preço mais alto. Porque a Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde, eu estou falando disso e vou continuar batendo essa tecla, eles lidam com números. Nós, cidade, nós lidamos com pessoas, não é número, não. Eu sei o nome da pessoa, de quem que ele é parente, onde que ele mora, foi criado junto comigo, tem relação de amizade. Na cidade do interior é assim. Então, a relação é muito diferente da relação que o governador e o presidente vivem. Talvez por isso a gente tenha tanto mais anseio de ver solução nessa situação do que eles. Agora, essa questão da eleição municipal, Gilvan, qual deveria ter sido, então, adotada? Qual medida? Porque os mandatos estariam se esgotando em 31 de dezembro, né? Como é que ficaria esse impasse? A solução seria a unificação das eleições, que é uma bandeira que o movimento municipalista defende já de há muito tempo, né? Unificando as eleições para haver economia, haver coincidência dos orçamentos, haver coincidência de financeira, para poder não ter essa... Hoje, se perde muito tempo com a mudança de mandatos intercalados, que um tem que esperar o outro, fazer, organizar. Então, a unificação de eleições ela é viável para a população. E hoje, com certeza, o prefeito que já estava no mandato ano passado, enfrentando esse momento, se ele tivesse agora, ele já estava mais fácil de enfrentar, porque ele enfrentou alguma coisa ano passado. Hoje nós temos diversos novatos sofrendo muito com essa situação, porque com a novidade de assumir uma responsabilidade que é essa e ainda enfrentar um momento desse. Então, seria tudo mais fácil se fizesse assim. Mas o TSE, a cúpula do Poder Nacional, com o Congresso Nacional, achou que poderia fazer a eleição ali naquela baixa da onda que teve, ao invés de concentrar esforços no sentido de, naquela baixa da onda que teve, preparar para a nova onda para a gente poder amenizar o sofrimento do povo. Depois disso, tivemos festas natalinas, Réveillon. Enfim, a situação foi só se agravando, né? E não estamos falando hoje nem em vacinas, estamos falando nem em respiradores, mas no básico, né? Como analgésicos, bloqueadores neuromusculares, oxigênio. Quer dizer, faltam leitos e agora faltará tratamento também, né? E isso, né, Orion,
pensa assim que está muito distante de acontecer, né? Mas já está aí. E a população muitas vezes não acredita. Nós temos um remédio que foi definido para poder ser feito, né? Para a pandemia, que é a onda roxa. É um remédio contra a pandemia. É um remédio amargo, não tem tanta eficiência, mas é necessário, entendeu? Para o momento é necessário. E aí, sob o pretexto de que isso causa vamos dizer assim, um efeito colateral muito forte, causa mesmo, tem muita gente justificando para poder manter isso que você falou, que no fim do ano teve as festas natalinas, ainda está tendo muito na clandestinidade, está tendo muita gente desrespeitando, mas não tem noção do preço que a coletividade está pagando por isso, e às vezes não bateu lá na porta dele mesmo. Então, a gente concorda. Você acha que nós, prefeitos, então eu sou ex-prefeito, mas me coloco no lugar de prefeito, né? Porque estou representando todos os prefeitos. Você acha que nós estamos querendo interromper a atividade comercial, produtiva, qualquer tipo de atividade da nossa cidade? De jeito nenhum. Isso é muito prejudicial para a nossa população, para a nossa economia, indiretamente para a administração pública, porque vai cair a arrecadação. Então, nós não queremos isso de jeito nenhum, mas é o remédio amargo, com pouca eficácia, mas é o que nós estamos tendo no momento. Então, nós precisamos da colaboração das pessoas para poder a gente cruzar esse momento até que chegue a vacina num nível de imunização que possa gerar efeitos, que, infelizmente, pela irresponsabilidade de quem está comandando a nação, está atrasado a nossa vacinação. Vai chegar agora, daqui a pouco vai ter vacina para todo lado, se Deus vai estar sobrando. Mas podia ter chegado mais cedo. Em agosto do ano passado foi oferecido vacina para o Brasil. E o governo federal não fez nenhum aceno no sentido de buscar essa vacina. Então, agora está chegando a conta-gotas. Nós estamos vacinando o povo devagarinho. E ainda com um outro risco, que já tem uma linha de infectologistas trabalhando com essa linha de raciocínio. Que quando você vacina uma parcela só da população, está sujeito você estimular novas variantes e que depois aqueles próximos que for vacinados já vão estar sendo vacinados por uma vacina eficaz, porque na primeira lá já não valeu. Isso tinha que ter sido de uma forma mais ampla. Ou pegando regiões, né? Tem uma linha de raciocínio que trabalha com isso. Ao invés de vacinar por faixa etária, tinha que ter vacina por localidade. Pega uma cidade, vacina ela todinha, pega outra cidade, vacina ela todinha, para gerar imunidade naquele lugar. Então, nós estamos lutando contra um inimigo desconhecido. Cada um apresenta uma coisa, uma teoria, e nós estamos aqui pelejando para poder achar a forma de amenizar isso. E você ainda falou das dificuldades, da omissão até mesmo nas compras das vacinas, e o próprio presidente incentiva um debate, uma polêmica inútil, um conflito entre saúde e economia que não deveria, não ajuda em nada, né? Não contribui para nada, né? E nós aqui, né, na ponta da linha, eu lembro ano passado, quando eu gravei um primeiro vídeo pedindo à população apoio para fazer isolamento, usar máscara. Aí eu gravei aquele vídeo, passou poucos dias, vem o chefe da nação, que tinha que ser o comandante no que ele estava fazendo, em rede nacional, falar que era uma gripezinha e que não precisava nada disso, que não precisava usar máscara, que não precisava fazer distanciamento. Então, assim, além de não estar cumprindo o próprio papel, dificultando quem está procurando cumprir o papel. Então, assim, fica difícil vencer uma guerra. É como se tivesse alguém dentro do mesmo exército atirando contra a própria tropa. É o que estava acontecendo. O próprio comandante atirando contra a própria tropa. Então, agora nós estamos com esperança, como eu disse antes, de que esse movimento que está havendo do Congresso Nacional encampar ali um comitê junto com o Judiciário, vamos dizer assim, um comitê federal, que nós nos municípios já temos há um ano, os estados já têm um ano, e que o governo federal agora, por pressão externa que está fazendo um comitê federal de enfrentamento da crise. Aí que esse comitê federal possa dar um direcionamento mais equilibrado, mais eficiente para as ações de combate à pandemia. Mas a expectativa que todos têm é que o governo, especialmente o presidente Bolsonaro, cumpra as diretrizes desse comitê, porque se ele continuar negando a doença, negando a realidade e descumprindo essas diretrizes, não vai adiantar nada esse comitê supra-institucional aí, né? Isso, até porque esse comitê ele não tem poder de deliberação, né, impositiva, vamos dizer assim. Ele é mais um comitê consultivo, né, opinativo. Então, depende da boa vontade do chefe do Executivo Federal de querer acatar o que esse comitê está direcionando. Mas eu acredito que agora, diante desse cenário destrutivo que a pandemia desenhou no Brasil, que todo mundo falando que o presidente vai dar o braço a torcer, vamos dizer assim, e mudar o posicionamento, que ele já mudou
coisa, mas precisa mudar muito ainda. Isso já deveria ter acontecido há um ano, né, Gilvan? Agora, por outro lado, ele não vai poder dizer não e desautorizar, como ele fez com os diversos ministros, demitiu 2 ministros, desautorizou outro ministro, enfim, ele não poderá dizer isso para um comitê que é representado pelo Congresso Nacional, presidente do Senado, governadores, enfim, tem mais atores, mais agentes agora, que dificulta ele manter-se aí à distância e à margem das decisões necessárias. E, além disso, né, tem o clamor popular, né? Porque esse comitê, ele hoje é formado, né, pelo presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o chefe do Judiciário, né, o do Poder Judiciário, que estão ali verbalizando o que é o clamor popular, né? Então, se ele tiver juízo, que ele também, presidente da República, é eleito pelo voto direto, ele vai escutar o que esse comitê está direcionando para poder o clamor popular. Porque lá atrás, se tivesse dado um direcionamento objetivo, buscado correr atrás de vacina, hoje a gente podia estar num outro nível, né, de abertura. Nós estamos num nível de fechamento das atividades. Você vê, numa altura dessa do campeonato, enquanto outros lugares já estão voltando às atividades, nós estamos num nível de fechar a atividade. Então, se tivesse vacinando o povo com mais eficiência, já tivesse mais expandido, a gente já podia estar hoje reabrindo as nossas atividades, né, com segurança, não do jeito que reabriu lá em outubro do ano passado, setembro do ano passado, no escuro, reabrir com segurança, com o povo vacinado, com uma estrutura melhor para dar o suporte. Como é que você tem avaliado o comportamento da iniciativa privada? Aqui na capital mineira, os empresários, alguns setores, eles estão brigando, comerciantes, com o prefeito Alexandre Calil por conta das medidas mais restritivas, mais duras de fechamento. A iniciativa privada, ela tem os seus, vamos dizer assim, o direito de fazer isso, né? De reclamar isso, porque ela precisa se manter ativa, né? Então, o que precisa acontecer é encontrar um termo de equilíbrio que nós possamos amenizar a curva de contágio sem sufocar a iniciativa privada. Mas nós vemos também, por outro lado, nós vemos alguns brigando, mas nós vemos também outros apoiando, porque mostrar defeito e cobrar é muito fácil, mas vamos dar solução. Por exemplo, a FIENG distribuiu diversos respiradores pelo estado afora. Agora, nesse momento que está na iminência de faltar oxigênio, ela foi junto à iniciativa privada e captou na iniciativa privada, na indústria mineira, litros de oxigênio para poder emprestar aos hospitais, doar alguns. Ela já tinha conseguido na primeira leva em torno de 200, a meta era passar de 1.000. Então, assim, a gente vê também que tem também da iniciativa privada às vezes até mais compromisso do que alguns gestores públicos que estão aí no lugar de tomar providência e não tomam. E a iniciativa privada está tomando providência, amparando o povo e, para poder, o mais breve possível, ela retomar suas atividades a 100% e voltar à normalidade. Muito bem. Como é que você avalia o desempenho da condução aí do governo Zema? Porque até pouco tempo ele dizia que Minas era o exemplo nacional, razão pela qual tinha o menor número de mortes. No entanto, de uma hora para outra, virou onda roxa, o secretário foi demitido e a situação não parecia estar tão sob controle como se dizia. Ele cometeu algum erro? Como é que você avalia o desempenho do governo de Minas para o interior como um todo? Falar que a situação estava sob controle é ilusão, né? E aquele papo de falar que estava tendo menos morte e tal, que era mérito de A ou de B, não dá para ser assim. É porque o nosso país ele tem uma dimensão territorial muito extensa e aí a pandemia estava circulando de uma forma lenta, chegando, né? Agora chegou para todo lado, então não tem ninguém que escondeu. Durante um certo período, ela talvez tinha chegado aqui de uma forma mais branda. Nós temos uma rede de assistência na saúde bem mais estruturada do que o Amazonas, por exemplo. Se pegar lá Manaus, a grande Manaus, tem uma população aproximada à população da grande Belo Horizonte, né? Os números são próximos. Aí, quando você pega de Belo Horizonte e Manaus, quando você pega a estrutura de saúde implantada em Belo Horizonte e Manaus, é gritante a diferença do número de estrutura que tem, tanto privada quanto pública. Então, isso dá uma condição de amortizar a situação e deixar parecer um cenário de que está tudo bem, mas não está. Mas agora, como circulou por todo o estado, e esse tanto de cidadezinha que nós temos no interior pequenininha, e que depende de um sistema de saúde que é em rede, que ele é no mínimo regionalizado, mas que ele chega a ser estadual. Aí mostrou como é a hora que circulou, porque o estado é grande, muitas cidades pequenas, nós temos 70% das nossas cidades aí com 10 mil habitantes, menos de 10 mil habitantes,
Então, demorou a chegar, só quando isso somou é que deu a resposta, mostrou realmente como é que estava. Enquanto estava nos maiores, estava dando para dar essa amenizada, porque nós temos, graças a Deus, números europeus de assistência médica em Minas. E isso foi dobrado ainda nesse momento. Então, você pega aqui a região macro-oeste, nós temos, quando começou a pandemia, nós tínhamos o mesmo número de leitos de CTI do que a Alemanha, per capita. Então, isso amortizou um pouco para fazer essa ilusão de parecer que estava tudo bem. Mas agora mostrou, quando chegou em todas as cidades, que o negócio não é bem desse jeito. E como é que você avalia a decisão de desativar um hospital de campanha? Isso foi um erro? Acreditou-se numa linha de pensamento de que já tinha, que era, vamos dizer assim, aquela linha que o presidente falou no início, que era só uma gripezinha, e que ia ter que o vírus circular mesmo e pegar todo mundo, e achou que naquele primeiro momento ele tinha circulado geral, mas não tinha. E outra, a capacidade de mutação dele também não foi considerada no momento. Então, nós estamos numa guerra, lutando contra um inimigo desconhecido, pela primeira vez acontecendo, assim, com a gente, né? Teve outras semelhantes em outras gerações, mas com a gente, primeira vez, então está sujeito a esses erros. Mas, hoje, hospital de campanha com enfermaria só, não é o que a gente precisa mais, porque enfermaria dá para montar em qualquer lugar. O que hoje está carecendo mesmo é insumo, mão de obra e capacidade de tratamento intensivo. Então, o hospital de campanha não é o foco. Um hospital de campanha só com enfermaria não é o foco que a gente precisa agora. O que precisa agora mesmo, nessa fase da doença, é insumo, mão de obra para trabalhar e capacidade de tratamento intensivo. Ao contrário do que acontece na área nacional, em alguns estados, 9 deles, inclusive Minas Gerais, alguns legislativos decidiram abrir CPI para investigar e apurar algumas eventuais irregularidades. No caso de Minas, questão do fura-filas, que tem também a discussão sobre o baixo investimento na saúde, o mínimo constitucional. Como é que você está avaliando esse momento em que o legislativo deixa de ser só um parceiro para ser também um fiscal mais firme ali, mais duro? O legislativo tem que fazer isso mesmo, e o governo não deve ver isso como uma ofensa ao governo, uma perseguição ao governo, não, porque a função do legislativo é essa, é fiscalizar e legislar. Então, quando o legislativo está cumprindo o seu papel e o governo tem a segurança de estar cumprindo o seu papel, é bom, ele tem que apoiar as ações do legislativo. Então, se abre uma CPI para investigar a fila, tem que investigar mesmo, porque não foi certo o que foi feito. Eu reconheço o trabalho que foi feito pela equipe que está à frente da secretaria, inclusive o secretário que foi afastado, trabalho bom, organizando a secretaria, estava muito desorganizado, mas foi uma falha que teve, então precisa ser apurado e ver os responsáveis para poder responder. Reconheço também que o Hospital de Campanha de Minas foi exemplo para o Brasil e para o mundo de eficiência e custo poder montar ele. Não chegou a operacionalizar, mas o custo para montar foi exemplo, bem montado. Então tem pontos negativos, tem pontos positivos, tem. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a erros e a acertos, né? Mas que Minas Gerais precisa se preocupar mais com os investimentos na saúde, isso precisa. Porque o que aconteceu? A Secretaria de Saúde, quando o governo entrou, que o Estado em colapso, ele cortou tudo, em todas as áreas. Uma administração eficiente, ajustou. Só que já deu tempo de botar a casa em ordem, agora ele precisa voltar aos investimentos, principalmente os investimentos prioritários. E a saúde é a prioridade das prioridades. Então, na saúde, está aquém já há muito tempo, desde o governo passado. E esse governo entrou, parou, enxugou, está pagando em dia ali o basicão, mas os investimentos não têm. Por exemplo, vou dar um exemplo dos municípios. Nós temos uma dívida para receber do Estado ainda na saúde, e nós vamos questionar essa dívida. A gente estava dando um tempo esperando o Estado se organizar, mas nós temos esse dinheiro lá. Isso faz falta para os municípios, onde esse dinheiro foi tirado. É dinheiro de serviço que o município prestou para o Estado e não recebeu a contrapartida do Estado. Então, nós vamos atrás dele, né? Alguns bilhões de reais. E mais do que isso, esses serviços precisam voltar a acontecer. E não está acontecendo. Então, não justifica o Estado, a pretexto de fazer contenção de despesa, deixar de cumprir o seu papel social de prestar a saúde de qualidade para o cidadão. Então, nós vamos para cima, para receber o atrasado e voltar a colocar em atividade os serviços de saúde que foi cortado com a culpa da quebradeira geral que o Estado estava, mas que já tem condição de ir retomando devagarinho. Então, nós vamos para cima com isso também agora, Leandro.
E a relação do governo Zema com o governo Bolsonaro tem ajudado, contribuído ou tem atrapalhado? Eu não posso afirmar na balança se isso tem ajudado ou atrapalhado, porque realmente Minas, com a fragilidade que o governador Zema pegou o Estado, financeira principalmente, ele precisa estar mais alinhado com o governo federal para poder ter um socorro até para a máquina andar aqui. Ele precisava da mão vamos dizer assim, do pai, né? Colocando a federação na federação como a união dos estados, ele precisava estar de bem com o pai para poder ter um socorro. Mas não pode ser um posicionamento de submissão também, né? Os estados, os municípios e a União são entes federados e autônomos, não precisa ter submissão um ao outro. Teve momentos que a gente viu alguma coisa assim. Mas agora, por exemplo, o governador teve coragem de peitar e colocar a onda roxa contra o que é a orientação do presidente da República, né? Então a gente vê que ele viu que não dava para ficar o tempo todo só pedindo bênção para o governo federal e fazendo o que ele quisesse. Assim somos nós, né? Os municípios, representados pela Associação Mineira, a gente procura ter o melhor relacionamento possível com o governo do Estado. O melhor possível, de parceria, de alinhamento, de tudo. Mas, a hora que pisa no carro, nós temos que falar, porque nós estamos aqui cumprindo um papel. E a relação ela precisa ser de parceria. Ela não pode ser de montaria. Se ela virar relação de montaria, acontece o que aconteceu com o Pimentel aqui com a gente no governo passado. E nós não vamos deixar chegar naquele ponto. Então, por isso que eu estou falando que nós já vamos movimentar para receber esse dinheiro da saúde que está lá no Estado e que nós temos direito de receber, os municípios. Sim, e ao mesmo tempo em que ele, digamos, contrariou, aí no caso, o presidente ou os seguidores dele a respeito da questão da onda roxa, né? Por outro lado, ele, de vez em quando, ele recorre, por exemplo, ao tratamento precoce. Como é que você tem avaliado essa questão do tratamento precoce aí nos municípios? Os prefeitos têm lançado mão desse tipo de recurso, ainda que não esteja comprovadamente científico? Não, é o seguinte, o tratamento precoce, com certeza, se existe um tratamento e ele for precoce, ele é mais viável. Qualquer doença, não é só com a Covid. Se você começa a tratar ela mais cedo, é mais rápido. É igual fogo. Pegou fogo no lugar. Quanto antes você apagar o fogo, é mais fácil de apagar, porque a chama está menor, e o estrago é menor, porque ele dominou menos coisa. Então, o tratamento precoce é isso, é apagar o fogo mais rápido. Agora, a gente não pode obrigar o médico a fazer o tratamento precoce, porque é uma conduta clínica. A gente pode fazer um protocolo e tal, mas tem que ser junto com os médicos, então não dá para poder fazer, porque não tem nada que comprova isso. Então, a gente pode falar, é para fazer assim, os prefeitos não podem fazer isso, não tem o direito de fazer isso. Tem lugar que está fazendo e está tendo um resultado positivo? Tem. A gente viu em alguns. Muitos prefeitos estão pedindo? Então, eu vou te dar um exemplo aqui, em Moema. Quando eu estava na prefeitura, começou, aí tinha aquele remédio, eu comprei tudo, disponibilizei no hospital. Mas o médico é que tem que decidir se vai dar ou não aquele medicamento, né? Então, tem muitos médicos que passam lá pelo plantão e tal, que não receita. A pessoa vai lá e receita no máximo azitromicina. Tem outros que já receita o kit completo. Então, isso é conduta clínica que foge do alcance do poder de decisão do prefeito. Isso você inclui cloroquina, todos esses medicamentos aí polêmicos desse debate, né? Porque são medicamentos que quem decide se ele é ou não usual naquele momento é o médico. Não dá para eu decidir se vai ser. Mas o prefeito pode disponibilizar isso, ter esse medicamento disponível lá para o médico fazer o uso quando for preciso. Agora, ele falar que é para usar ou deixar de usar, não tem jeito. Porque a gente está vendo que o presidente da República está falando para usar. Aí tem outros governadores que falam que não é para usar. Como é que eles vão falar isso? Se não depende deles, se isso é uma conduta clínica, depende de individual do médico, se vai ou não usar. Não tem que ser lá para ele. Nós não podemos querer entrar lá no lugar que não é nosso. O que o presidente da República vive fazendo. Querendo dar uma de médico, querendo dar uma de... Quanto lá, ele sabe tudo. E, na verdade, não sabe nada. Gilvan, agora vamos falar um pouco dos projetos políticos. Você teve um compromisso renovado agora na Confederação Nacional dos Municípios, né, com a reeleição sua a vice-presidente. E vai ter a continuação aí do seu mandato como presidente da MM. O que você projeta aí? Como é que você avalia esse seu compromisso renovado aí, nacional também? Eu tenho como bandeira isso para mim na minha vida, independente de cargo que eu esteja ou não, a luta municipalista, a defesa de um desenho federativo mais justo, né? Eu gosto disso, eu trabalho com isso, não é por eu não tive outra opção e vim mexer com isso, não, porque eu gosto de fazer isso. Eu tenho
Graças a Deus, sou funcionário público concursado, podia estar lá cuidando da minha vida, com mais tempo cuidando da minha família, mas eu faço é porque eu gosto. E agora meus colegas, a nível nacional, reconheceram esse trabalho, quiseram que eu continuasse na diretoria, e eu estou lá para poder auxiliar, para somar esforços. E aqui na MM ainda tem um período também, e esse é o meu propósito, é fazer a luta institucional, defender bandeiras institucionais e aprimorar a gestão. É esse o trabalho que eu pretendo fazer. Pode ser que a hora não seja adequada para discutir isso, mas precisa haver planejamento, ainda que seja até mesmo referente a uma eleição. O ano que vem temos eleições estaduais. Você tem alguma proposta, algum projeto, uma candidatura ao Senado, deputado federal? O que você está pensando? Tem hoje, a minha, vamos dizer assim, que a minha base, se eu for enfrentar uma eleição a nível estadual, a minha base é bem capilarizada, né? Eu tenho gente que, teoricamente, me apoiará em todos os cantos do Estado, né? Porque os prefeitos, os ex-prefeitos que lidam com a gente, que gostaram da representação que nós fizemos à frente da MM, e alguns deles querem que eu faça essa representação em outros níveis de representatividade, e ficam lançando o nome, né? Então, existe esse movimento para ser candidato ao Senado, existe um movimento que nasce de fora para dentro, não é uma coisa minha que eu coloquei que quero, e nós estamos movimentando para poder isso ver se consolida. Se consolidar, eu estou pronto para poder enfrentar, porque eu não corro de desafio, não. Mas eu brinco que é igual rodeio. Quem fecha o boi no brete não é o peão, é os amigos dele, é os companheiros dele. Mas quem monta e aguenta os pulos é ele. Então eu sou o peão. Onde meus companheiros fechar o boi no brete, eu monto no boi que for, não tem medo de parar em cima para tocar isso fora, não. Bem, eu já ouvi, por exemplo, que pela sua liderança municipalista, né, como você mesmo colocou, e pela capilaridade da associação, você estaria sendo disputado aí pelas forças, digamos assim, da polarização hoje em Minas Gerais. Nós temos, de um lado, o governador Romeu Zema, que já se diz candidato à reeleição, temos o prefeito de Belo Horizonte também, que já admitiu o Alexandre Calil ser candidato a governador. Quer dizer, são duas frentes que já se colocaram nesse, digamos assim, nesse tabuleiro político eleitoral de Minas Gerais. Já houve algum contato de ambos aí para que você possa compor essa chapa ou não? Eu tenho boas conversas com ambos, né? Todos dois, eu tenho bom relacionamento. Mas eu tenho também uma ligação muito forte, um compromisso com o Rodrigo Pacheco, né? Que, teoricamente, estava colocando sua candidatura a governador do Estado. Com a ascensão dele à presidência do Congresso Nacional, isso, de certa forma, tirou um pouco do foco daqui. Mas o meu compromisso primeiro era com ele. Então, hoje está se polarizando entre o Calil e o Zema, tá, tudo bem, ótimo. Mas, quem sabe, nós podemos lançar uma terceira via, dar uma nova opção para o povo. O Zema foi a terceira via. Na época estava polarizado entre Anastasia e Pimentel, o Zema apareceu do nada e virou governador. Então tem essa possibilidade também, de a gente construir uma terceira via, de dar uma opção para o nosso Estado. Que mensagem você mandaria agora, então, para os prefeitos de Minas Gerais, nesse momento de desafio e de quase desespero da maioria deles? A mensagem que eu mando é de firmeza, né? Resistência para poder vencer esse momento, procurar se comportar com responsabilidade, não tendendo aos extremos, que nós não podemos nem cruzar os braços, porque seria omissão, mas também não podemos exagerar pela opressão. Então, a gente buscar sempre o equilíbrio para poder a gente fazer o melhor para a nossa gente, pautado na prudência. Esse é o recado que eu tenho dado, que eu tenho conversado com todos. A última questão, Gilvan, a respeito do seu partido, que é importante estar na hora de uma eleição, por exemplo. O MDB parece que está sem rumo, né? O Nacional está pressionando para tirar, mudar a presidência atual. Como é que está a situação interna? O MDB está preocupado com o seu próprio futuro ou cada um preocupado com a sobrevivência? Eu não tenho participado tanto das atividades internas do partido, até porque eu tenho, nesse momento, eu tenho convites para ir para as mais diversas siglas partidárias aí, graças a Deus, eu tenho demonstrado interesse na minha presença junto com cada um, inclusive minha permanência no MDB. Meus amigos do MDB querem que eu fique, me dão espaço para poder eu ser candidato ao que for preciso, mas esse debate interno do partido eu não estou participando tanto. Então, agora, retomando depois dessa pandemia, eu quero participar mais para poder tomar minha decisão, se vai ser por aqui mesmo, que eu vou alçar novos voos, ou se vai ser por outro lugar, porque para poder eu alçar os voos que a gente está desenhando, isso aí precisa ter uma estrutura consolidada, bem organizada, então eu vou começar a sondar isso para poder ver qual decisão que eu vou tomar. Muito bem.
Boa sorte para você, Gilvan. Obrigado pela entrevista. Conversei com o presidente da Associação Mineira dos Municípios, a ANM, Gilvan Lacerda, que também é vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e falamos aí sobre essa situação desesperadora dos municípios mineiros que pedem socorro nessa fase mais roxa aí, da onda roxa da pandemia da Covid-19. Gilvan Lacerda, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Orion. Um abraço, é sempre bom falar contigo. Obrigado. Até a